Se tu tá querendo comprar uma moto que seja versátil, confortável, potente, que manda bem na terra ou no asfalto, certamente pensou na Transalp 750 e também na T7. Acabei de rodar 200 km com a nova Honda que pode te ajudar. Vou destacar as minhas primeiras impressões, talvez você não tenha tido ainda a chance de fazer um ride nela e quer saber como é que é rodar com a moto e já tacar-lhe ficha num comparativo com a Yamaha. Onde a Transalp manda bem, onde ela poderia ser melhor e numa comparação com a T7. Qual é melhor, por quem, para quê, por quanto, é o que você vai saber nesse vídeo, então bora lá. Transalp 750 é uma das motos que eu estava mais ansioso para andar em 2026, que já rolou uma paixão quando eu bati o olho. Primeira vez nela no Festival Interlagos, lembra? Ainda era outra geração, mas isso não importa. O que importa é que rodamos 200 km num ride muito interessante que a Honda preparou para a imprensa e completo. Pegamos estrada, pegamos cidade, pegamos um off-road de nível intermediário. Cara, foi uma experiência que atendeu as expectativas que não eram baixas. Não vou meter ficha técnica, essa altura, se está interessado nela, tu já sabe que ela tem 70 cavalos, 7 kg de torque, 190 e tantos quilos, o tanque, todas as outras dimensões. Vamos falar de impressões e percepções. Foi uma grata experiência. A primeira coisa que chamou a atenção foi o motor. Muito acertado para essa proposta. Lembra um pouco o som, o comportamento da Acta Twin. E aqui eu vou falar uma blasfêmia, vou falar essa blasfêmia depois, num comparativo entre as duas. Mas realmente ótima aceleração, de 0 a 100 muito rápido. Nas primeiras marchas, as primeiras rotações das primeiras marchas, ele é um pouco mais contido, até por causa de emissões, mas depois ele vai embora nos 6, 7 mil quilômetros, rotações, você sente aquele pataço, a moto vindo em direção ao peito, muita potência, muita força, pouca vibração e aquele som gostoso, meio metálico, do virabrequim a 270 graus, trabalhando forte e alto. Cara, sem dúvidas, o motor é um baita ponto positivo. Rodamos na Hornet, mas eu acho que aqui ele ficou ainda mais legal. O trabalho das suspensões também é muito bom. A moto que é muito competente, então ela é muito confortável. Mesmo no off-road, eu acho que eu trocaria o pneu. Colocaria um pneu um pouco mais off, mexeria na calibragem para ela mandar ainda melhor na terra. Mas foi uma experiência muito positiva. Eu gostei muito também da posição de pilotagem, a ergonomia muito acertada e ampla, né? Eu tenho 1,80 m, mas eu tenho certeza que se eu tivesse 1,70 ou 1,90 eu ficaria igualmente confortável pela posição de peito aberto, as pernas praticamente alinhadas, o tornozelo, com o quadril e uma ótima proteção aerodinâmica. A gente fez esses 200 km num tapa, nem viu. Quando viu, de repente, o odômetro estava marcando 190 e poucos quilômetros num piscar de olhos. Realmente não cansamos, foi uma experiência muito positiva com a nova Transalp. Então eu gostei do motor, gostei do funcionamento das suspensões e gostei muito da posição de pilotagem, do conforto. Também curti a eletrônica, que podia ser mais completa, podia ter o sistema de conectividade que tem no exterior, ainda não chegou aqui. No exterior já está recebendo o e-clutch, né? A Hornet também, no Brasil, ainda vai levar um tempo para chegar, então ela poderia ter coisas a mais na tecnologia, mas o que ela já oferece, ela é muito competente. Então, os 4 modos de pilotagem, mais os 2 totalmente personalizáveis, te entregam uma moto completamente diferente, enquanto você oscila entre nível de potência, de freio motor, de controle de tração e de nível de atuação do ABS, que pode ter um modo on-road, off-road, né, uma intervenção maior ou menor, ou até ser desligado na traseira. Cara, realmente gostei demais. Tem pontos que ela poderia ser ainda melhor, né? Se tem alguns na eletrônica, eu acho que ela poderia ter mais itens de série que hoje são opcionais. O protetor de mãos, uma opção de bolha alta, ou a bolha podia ter regulagens para ser ainda mais confortável. As rodas raiadas, que podiam ser de pneus sem câmara, o que parece ser um padrão do setor, T7, V-Strom, também são pneus com câmara, acho que poderia ser sem. Mas ainda assim, apesar desses detalhes, acho que é uma moto muito acertada, que me surpreendeu demais. Não vou mentir, é o meu segmento favorito de moto. São versáteis, são divertidas, você consegue fazer tudo com competência numa moto só. Você quer andar por aí bem louco e dar pau, ela vai dar conta. Você quer andar no off-road, ela vai dar conta. Quer fazer uma viagem com garupa ou sozinho com malas, ela vai ser igualmente satisfatória. Então, uma nota muito azul, muito surpreso positivamente com a Transalp. Não é perfeita e além de ter seus pequenos detalhes onde ela poderia ser melhor, diante de tantos elogios, você pode pensar que num comparativo com a T7, pobre T7, não sobra nada para ela. Mas é aí, meu querido, que eu acho que vale uma reflexão. Ao mesmo tempo em que elas são concorrentes diretas,
porque elas são aventureiras, big trail, 2 cilindros, potência limitada, muito torque, etc e tal, elas são, na minha interpretação, motos muito distantes de proposta. Na T7 você tem, a gente já fez o teste com ela, tem vídeo aqui no canal, na T7 você tem uma Big Trail raiz, é uma moto que revolucionou o setor das Big Trail raiz. Depois dela, que a Suzuki se mexeu, a Honda fez a Transalp, até a BMW GS voltou com uma GS R raiz, a R12 GS hoje resgata a história das antigas GS, que eram magrinhas, etc e tal, com roda 21. Quem começou tudo isso foi a Teneré. Então a gente está falando de uma moto que é uma Big Trail raiz, uma aventureira pesada, uma moto que é uma Teneré. Você senta na moto, você se arrepia, porque a moto é vertical, a moto é alta, a moto é esguia, a moto tem o DNA que uma Teneré sempre teve e precisa ter, enquanto a Transalp tem uma proposta menos agressiva, mais versátil. Então, isso resume tudo, né? Na Teneré a gente tem uma Big Trail raiz, para um uso raiz, um uso pesado, um uso de competição, um uso de bikes, um uso de enduro, enquanto na Transalp a gente tem um uso mais turístico, de turismo, né? Então, quando a gente tenta comparar e colocar as duas lado a lado, nas suas respectivas propostas, você vai ver que ela não encaixa. Por exemplo, a Transalp ela não combina com off-road pesado, ou com off-road severo, a começar por um dos detalhes cruciais, que é a altura em relação ao solo, que é limitada, que é menor do que da T7, e ela ainda tem, além do escapamento, o filtro de óleo, então ela é um pouco mais frágil do que a Teneré 700, e não tem problema nenhum, porque não é a proposta dela, não é CRF Transalp, ela é uma XL Transalp. A CRF, a Big Trail pau pra toda obra, a Big Trail raiz da Honda, é a Africa Twin. A Transalp tem uma proposta mais de turismo. E aí você vai começando a olhar os detalhes e ver como essas motos são distantes. Isso vai se encaixar numa das duas categorias. Eu quero uma Big Trail que seja pau pra toda obra, eu quero fazer enduro, eu quero correr no bike, eu quero fazer trilha com a minha moto, eu quero modificar ela e extrair 250 cavalos. Aí você vai tender para a Teneré. Não, eu quero fazer um uso de estrada de chão, é claro, mas vai ser uma coisa mais light, mais tranquila, mais um cascalho, sem grandes saltos. Não vou andar numa pista de motocross. Aí é provável que a Transalp te atenda melhor, porque ela é mais competente na proposta de turismo. Ela é mais confortável, ela tem o tanque maior, ela tem a proteção aerodinâmica muito melhor. Então, para fazer uma viagem de 500 km, vendado, eu escolheria a Transalp. Para fazer um enduro, vendado, eu escolheria a T7. Então, meu querido, essas foram as minhas impressões com a Transalp 750, uma moto que me surpreendeu muito, que eu achei muito competente, que eu aperfeiçoaria alguns detalhes, como essa bolha sacana que não tem ajuste, e que é o lançamentaço da Honda para 2026, mirando no público aventureiro. Para um uso mais turismo, eu iria de Transalp. Para um uso muito pesado de off-road, eu iria de T7. A gente ainda tem clara a relação de custo-benefício dos dois produtos. Afinal, a Honda foi venenosa quando ela precificou a Transalp. R$ 65 mil, a Big Trail mais barata do Brasil, no seu respectivo segmento. É um preço, você não está cogitando comprar, quer uma aventureira e não está cogitando a Transalp, você está cogitando errado. É um preço muito, muito venenoso. Infelizmente, segundo o preço médio de mercado, a tabela FIP, ela está custando mais de 76 mil nas lojas. Aí a relação custo-benefício fica bem mais prejudicada. Você tem outras opções tão interessantes quanto, até um pouco mais, por uma faixa de preço muito semelhante. Então, por 76, 77, 78, acho delicado. Por um preço abaixo dos 70, que é onde está o preço sugerido, eu acho que é um baita produto. Nesse caso da T7, sugerida 73, uma moto maravilhosa. Se ela tiver 75, 78, 80, a gente conversa num próximo vídeo. Então, meu querido, cá está a novíssima Transalp, testada e aprovada, e eu quero saber de ti. Transalp ou T7? Iria de qual e por quê? Deixa aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!